excelente quinta-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou diretamente da Neoquímica Arena com meu parceiro Matheus Fernandes para falar sobre a derrota do Corinthians, hein? Que noite, hein, Mateuzinho? Leozão, é complicado, né, meu irmão? Difícil. Quando nós achamos que vai engrenar, vai vir essa quarta vitória, não acaba não vindo. Num jogo pra lá de polêmico, Muito. né? A arbitragem da senhora Edna, Duvidosa pra lá de essa polêmica. arbitragem, né? Duvidosa demais, Léo. Muito complicada. Mas eu vou te falar, tem muita coisa que nós vamos abordar. Vamos falar sobre Matheus Bidu, deu entrevista, falou sobre o jogo em si. O único jogador, inclusive. Exatamente. Fabinho Soldado, que falou sobre a tal pressão que ele sofre, e o Osmar Stabile, que falou sobre a arbitragem. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Turututu! É isso aí, Leozão. Corinthians foi até Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques e saiu derrotado, né? Um 2x1 fatídico. 2x1, Corinthians mais uma vez toma gol nos segundos finais de partida, né? Num jogo que foi muito contestada a arbitragem da Edna, né? Pô, o Corinthians teve 2 jogadores expulsos. Primeiro o Martinez, que foi expulso num lance de agarra-agarra na área. Eu nunca vi isso na minha vida, né? Um jogador ser expulso nesse contexto. E o Charles, que eu não entendi até agora. Se ela deu 2 amarelos pro Charles e eu não sei porque ela deu 2 amarelos. Se ela deu amarelo, depois trocou pelo vermelho. Só que se fosse esse caso, ela tinha que ter ido no VAR. Então assim, Léo, uma arbitragem... Uma salada, né? Uma arbitragem pra lá de horripilante. Mas fato é que o Corinthians deixa de conquistar 3 pontos em Bragança Paulista, né, Léo? Temos que ressaltar a arbitragem, né? Mas também temos que falar do desempenho do Corinthians. Sim, né? claro. Desempenho muito abaixo do Corinthians. Primeiro tempo, o jogo um pouco controlado. O Corinthians tem uma oportunidade com o Breno Bidon, acaba acertando uma bola na trave. O Yuri também chega, o Cleiton faz uma grande defesa, que inclusive o Cleiton contra o Corinthians, né? É outro goleiro, né? Courtois. O cara vira o Cacilhas, o Courtois. Então, assim, mas brincadeiras à parte. E aí, no final do primeiro tempo, pra mim, um pênalti infantil do Angileri, né? Que a bola já tinha passado ali. Não teria perigo algum para a equipe do Corinthians. Ele acaba empurrando o jogador, né? Pelas costas. E aí, o Bragantino desce para o segundo tempo. Do primeiro pro segundo tempo, vencendo por 1-0. O Corinthians volta e aí tem a expulsão do Martinez, né? E a gente já começa a falar sobre a arbitragem. Porque tem uma falta na direita, ela dá amarelo pro Martinez, né? Aí na sequência, lançamento pra área, defesa do Corinthians afasta, escanteio. E aí, nesse momento do escanteio, ela vai e expulsa o Martinez. E se você olhar, é lance de agarra-agarra dentro da área, é uma coisa normal, né? E os próprios jogadores do Corinthians, o próprio Matheus Bidu falou sobre isso, que, pô, na hora que ela deu o cartão amarelo pro Martinez, ela não lembrava que ele já tinha tomado amarelo poucos instantes antes. E aí, então, gera uma dúvida até nela, né? Que tipo, pô, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? E aí, ocasiona a primeira expulsão, né? Então é difícil, né? E o pênalti que foi marcado no Alex Vinícius, Léo, pra mim foi bem marcado, tá? Não sei a sua opinião, mas pra mim foi bem marcado, como você disse, um pênalti infantil que fez o Angileri. O Alex, ele tava subindo pra cabecear num lance praticamente perdido, não ia acontecer nada de muito grave ali, né? Enfim, o Angileri chega, dá a trombada nele, faz a carga. Eu sempre peso pro lado, se fosse o Corinthians, eu estaria pedindo pênalti, eu estaria implorando por um pênalti naquele lance, porque Sim. não é nem implorando, eu estaria revogando o pênalti, porque pra mim foi pênalti. Então, pra mim, muito bem marcado. Porém, desde antes, a Edna já tava numa arbitragem meio confusa. Não sabia se dava falta, não sinalizava pra onde era falta, não sinalizava direito. Os jogadores colocavam a bola no chão, saía cobrando de qualquer jeito. Assim, tudo errado. E no segundo tempo, então, nem se fala, né? Porque aí a expulsão do Martinez, como eu disse, eu nunca vi um jogador ser expulso por agarra-agarra, empurrão Nem dentro tomar da área. amarelo, né? Nunca Só se, vi pô, isso, Léo. tiver trombar um no outro, jogar no chão, aí pode ser que tome amarelo, mas, pô, o cara segurando assim, ó. Nunca vi isso na minha por vida. Espaço, então Nunca vi isso na minha sentido. vida, nunca vi isso na minha vida. A expulsão do Charles, como eu disse, não dá pra entender até agora se ela deu 2 amarelos em um lance só. Se ela deu amarelo e depois assinalou o vermelho e não voltou no VAR, que ela tinha que ter ido no VAR. Se ela troca, ela tem que ir no VAR pra conferir. Então, assim, não dá pra entender direito a arbitragem mais do que confusa da Edna. Mas, Léo, ó, não adianta eu e você ficarmos falando se tem gente mais importante que falou sobre isso. Exatamente. O presidente Osmar Stabile comentou sobre essa arbitragem confusa da Edna e falou sobre melhora para todos os times, não só pro Corinthians. Confere aí.
A questão é o critério. Não está se utilizando o critério. A diretoria de arbitragem diz para a gente ter paciência, mas não dá para ter paciência numa situação dessa que vocês viram aí, todos viram. A diretoria está triste para mais uma vez a gente ter que vir falar aqui sobre arbitragem. Né? É uma situação difícil que nós estamos vivendo na arbitragem brasileira. É uma vergonha. Nós vamos reclamar, vamos falar com a diretoria de arbitragem novamente, quando nós já falamos, já pedimos. Aí, o que está acontecendo aí é o seguinte, não está preparado, o juiz vem em campo, o árbitro vem em campo sem critério nenhum. Nós temos aí o próprio árbitro que apitou hoje, vindo de um tempo parado, eu não sei se estava na geladeira, se não estava, mas aconteceu que desde setembro que não apita mais o jogo da Série A. E agora vem apitar esse jogo aqui e deixa a situação. Prejudica o Corinthians. A gente fez uma somatória rápida aí, o Corinthians já perdeu 8 pontos na questão da arbitragem. É um absurdo, novamente, é uma aberração o que aconteceu aqui hoje. Léo, apesar de errar um pouco o gênero ali, né, o árbitro, né, tem que falar a árbitra, mas enfim, acho que tem um pouquinho de razão aí o presidente, né, o Corinthians novamente sendo praticamente esculachado pela arbitragem e tem que ter essa melhora para que todo o campeonato possa caminhar, né, Léo? Exatamente, concordo com quando o Stabile fala que todo mundo tem que trabalhar para isso, o Corinthians está trabalhando para isso, embora a gente não vê tanto assim, né, parece que o Corinthians, prejudicado, não manda ofício, não vai lá, mas eles estão trabalhando. O próprio Fabinho Soldado disse depois que tem algumas reuniões, né, que ele tem que ir até a CBF, então é importante para mudar o rumo dessa arbitragem, né, porque ontem foi o Corinthians favorecido e o Bragantino favorecido. Amanhã o Corinthians favorecido, o próximo jogo contra o Ceará vai reclamar que o Corinthians foi favorecido. Então, assim, cara, a gente tem que dar um basta nisso e tem que fazer da melhor forma aí pra todos os clubes se alinharem pra tentar combater essa má arbitragem aí e fazer que a coisa ande. Exatamente, Leozão. E você disse sobre o Fabinho Soldado, ele também passou ali na zona mista, ele também comentou sobre a arbitragem, mas também falou sobre essa pressão que ele mesmo vem sofrendo, mas se disse feliz e empenhado em continuar no seu cargo no Corinthians e fazer o melhor para a instituição. Confere aí. Não adianta falar de um árbitro, só do árbitro isolado, a gente precisa falar de estrutura. O Corinthians sempre se colocou à disposição para ajudar na estrutura do futebol brasileiro. Só que às vezes alguns critérios, alguns árbitros vêm aqui e cometem avaliações que no nosso modo não está sendo legal. Essa que é a questão. Sim, existe uma parte técnica do jogo que ela é discutida com o treinador, a gente não foge, né, em relação a isso, não queremos colocar tudo aqui em cima da arbitragem, mas toda semana a gente tem essa conversa. Então, para que você melhore o árbitro, a gente precisa falar da estrutura. Então, o que o presidente falou aqui com vocês foi provavelmente da estrutura da arbitragem. Quem comanda a arbitragem? O que estão fazendo? O Corinthians está colaborando. Agora, nós não podemos ser prejudicados, simplesmente esse é o nosso discurso. Eu tenho falado que eu tenho um alinhamento muito direto com o presidente, a gente sabe, escuta algumas situações, eu não sei, não sei se procede ou não, está ficando assim já repetitivo falar sobre isso. Todas as pessoas que eu tenho acesso do Parque São Jorge, eu não vou todos os dias lá, mas as pessoas que eu tenho acesso, a relação é muito boa. E eu tenho que fazer o meu trabalho. Eu trabalho para o Corinthians, eu sou 100% do Corinthians. Eu sou um profissional do Corinthians e um profissional do futebol. Muito feliz naquilo que eu faço, preparado para exercer a função. E como eu estou sempre falando, eu estou com muita disposição para trabalhar no Corinthians e preciso responder, tá? Daquilo que realmente tem a ver com que eu tenho controle. É isso aí, Leozão. Eu gosto do trabalho do Fabinho Soldado, sempre gostei. Acho que as críticas, às vezes, o pessoal se passa um pouquinho, porque também... É um pouquinho pesado. Ele é o executivo de futebol, né? Ele não é Deus, né? Então ele faz o que tá no alcance dele, né? Não dá também pra ele mudar o Corinthians da água pro vinho. Não tem como. E é o que ele falou, né? Ele disse que, tá empenhado, ele faz o que tá no alcance dele. A gente já viu que ele apagou alguns incêndios aí durante o ano passado, esse ano. Pra quem não lembra, ele foi fundamental pra permanência do Garro. Sim. O Garro tinha a proposta do Zenit, o próprio Memphis, com toda a questão de salário atrasado, premiações. Ele conversou com o Memphis, atraso do Memphis. Ele sempre foi essa ponte, né? Ele blindou muito bem o CT, né? Então, assim, acho que até por isso o pessoal é incomodado com ele, viu?
Porque tem pessoas de fora aí querendo comandar o CT e a gente sabe como que funciona. Então, eu espero que o Fabinho Soldado permaneça até o fim do seu contrato, que é até o ano que vem, né, dezembro de 2026. Embora eu acho que é um pouco difícil isso, que tem eleição, enfim. Envolve outras situações. Mas pra mim, Fabinho Soldado tem que ficar e tem que continuar. Você falou sobre contato, Léo, e quem renovou o seu contrato recentemente foi o lateral Matheus Bidu. Ele falou sobre a partida de ontem, comentou. Naturalmente também vai falar de arbitragem, não tem o que fazer, né, Léo? Citou. Todo mundo ontem, né? Tem o que fazer, Dorival, né, Léo? Todo mundo. Todo mundo citou e o Matheus Bidu foi mais um dos que citaram, então confere aí. Bidu, fala aí com relação ao resultado da partida, a partida em si, principalmente sobre a arbitragem, né? Que é o grande assunto da noite é a Edna, não tem como. Não, um resultado extremamente amargo, né? Eu acho que além do resultado também algumas decisões da arbitragem nos prejudicou bastante. Isso já vem de um tempo, né? Mas agora é focar, trabalhar os próximos dias. Sabemos que temos um jogo extremamente importante domingo e procurar a vitória. É isso, Leozão. Concorda com a análise do Matheus Bidu? O que você achou aí do que o lateral do Corinthians falou? Eu concordo muito com a análise do Matheus Bidu, embora eu acho que outros jogadores deveriam ter passado ali pra falar, né, não só o Matheus Bidu, porque acho que foi muito repetitivo essa questão da arbitragem também, mas é o que eu falei no início, não pode deixar de lado a questão do desempenho do Corinthians em campo, né? Então acho que faltou um pouquinho disso, mas eu concordo com o Bidu. Exatamente. E agora, vai lembrar, Léo, voltamos a campo neste domingo já, no dia 9, contra a equipe do Ceará, aqui na Neoquímica Arena, às 4 horas, e mais um jogo, vamos se dizer, televisionado, no horário nobre do domingo, né? 4 da tarde, né? 4 da tarde, porque se você for parar pra ver, o Corinthians desde a partida contra o Flamengo não tinha um jogo às 4 da tarde, teve agora contra o Grêmio, né? E agora vai ter novamente contra o Ceará, o melhor horário possível pra todo mundo. Pra nós que viemos trabalhar, né? E pra quem também assiste de casa ou pro torcedor vem pro estádio, é o melhor horário e o Corinthians tem que buscar os 3 pontos nessa partida. É mais do que importante, né, Léo? É mais do que importante. O Corinthians que deu essa derrapada aí nessa derrota diante da equipe do Bragantino. Então é buscar a vitória dentro de casa para ainda assim tentar alcançar uma vaga na pré-Libertadores que seja, ou assegurar uma vaga na Sul-Americana. Então é de extrema importância que o Corinthians consiga vencer o Ceará. E pra acabar de vez também, né, aquele negócio de vai ser rebaixado ainda. Sai fora, tem gente rapaz. falando isso ainda. É loucura. Eu não consigo acreditar. Mas é isso, né, meu parceiro? Eu acho que, como eu falei, o Corinthians tem que se impor dentro de casa e conseguir os 3 pontos aí pra a torcida voltar a sorrir após uma semana triste, né? É, exatamente. Corinthians, traga essa vitória, pelo amor de Deus, traga essa vitória. É isso, família. Essas foram as informações aí do time do povo, especificamente da derrota diante da equipe do Red Bull Bragantino. Mas amanhã estaremos de volta, né, Matheusão? Com um sorriso no rosto, deixando um grande abraço aí pra todos que estão nos acompanhando. E até amanhã, meu parceiro. Leozão, tamo junto, meu irmão. Te agradeço por mais uma manhã aqui junto comigo falando sobre o Corinthians no Jornal da Central, assim como eu agradeço todos os nossos patrocinadores, que são eles: Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Corinthians Delivery, Corinthians Loja Oficial, Boa Viagem Brasil, Camarote Fiel Torcedor e Camarote Galeria SCCP, Leozão. É isso, meu parceiro. E ó, rapaziada, se inscreva no nosso canal também aí do YouTube, acesse o nosso site www.centraldotimão.com.br e também todas as nossas plataformas aí de redes sociais, @Central do Timão. No 3, aquele tradicional vai Corinthians? No 3, aquele tradicional. 1, 2, 3, vai Corinthians.